foi enterrado hoje no cemitério dos Inocentes, em Porto Velho. O corpo de Jacó Atala, o médico e ex-prefeito da capital, morreu de complicações causadas por uma pneumonia. Os médicos confirmaram a morte do Dr. Jacó Freitas Atala às 7h30 da noite de domingo. O médico estava internado há 40 dias no Hospital das Clínicas, onde tratava uma pneumonia que se agravou nos últimos dias. Nascido em Porto Velho, Jacó Atala tinha 82 anos. Era filho de um casal de imigrantes libanês e que, como comerciantes, se tornaram pioneiros na capital do estado. Creio mesmo que o Dr. Atala faz parte da primeira geração de médicos aqui, nascidos aqui na cidade, porque até então esses médicos vinham de fora. Jacó Atala se formou em medicina na década de 60 em Belém do Pará. Ao voltar aqui para Rondônia, se juntou a outros médicos e fundou o Conselho Regional de Medicina. Apesar de ser apaixonado pela profissão que escolheu, ele acreditava que poderia fazer muito mais pelas pessoas necessitadas. Por isso aceitou um convite e entrou para a política. Foi nomeado prefeito de Porto Velho, foi 2 vezes secretário e encerrou a carreira como deputado estadual constituinte. Jacó Atala também foi grão-mestre da loja maçônica Grande Oriente do Brasil em Rondônia. E as atividades envolvidas naquela época era bem mais difícil fazer uma filantropia, que hoje nós estamos dando continuidade nesse trabalho assistencial e nós tivemos esse apoio. Com toda a luta, com toda a dificuldade, ele assumiu o Grande Oriente, honrou o seu mandato e deixa registrado da maçonaria do estado de Rondônia o seu nome. Foi em Porto Velho que o médico Jacó Atala formou família. Ao todo são 2 filhos, Abdon e Alcina, que morreu de câncer há 4 anos. Nesta foto, o médico aparece ao lado da esposa, Auristela, e os 2 filhos. Durante a manhã, a repórter Anair Celina acompanhou o velório e conversou com as autoridades. A semana começou triste com a morte do médico Jacó Atala. A morte dele deixa uma lacuna muito grande, mas com certeza do dever cumprido. Pena que a memória aqui no nosso estado ainda é um pouco curta. Poucos lembram das pessoas que construíram esse estado, e o Jacó foi um deles. Parentes, amigos e autoridades políticas do estado vieram para prestar homenagens e se despedir do homem que fez história na medicina e na política de Rondônia. Um homem que fez parte da história e a cidade toda hoje se emociona. Está um dia chuvoso que Porto Velho chora essa morte. Apesar de ter ficado muito tempo afastado da política, o médico sempre foi uma referência. Tinha muitos amigos e era constantemente consultado sobre assuntos de política. Um desses amigos era o governador do estado de Rondônia. O governador de Rondônia relembrou a importância que Jacó Atala teve para o desenvolvimento político do estado e relembrou a trajetória do homem que, como médico, cuidou de crianças e, como político, sonhou um futuro melhor para elas. Ele há de inspirar a classe política rondoniense. Ele é um inspirador de bons comportamentos. Ele sempre foi um excelente pai de família, exemplar cidadão, e nem falo assim das relações que ele teve com as lojas maçônicas do estado de Rondônia. Ele deixou só uma mensagem linda, além de ser um extraordinário orador. Quando Jacó falava, a água parava. Ele tinha um dom da oratória insuperável. Em uma de suas últimas entrevistas disse: "Sempre procurei respeitar a confiança das pessoas que acreditaram em mim." Confesso ao senhor que eu só entendo de medicina. Eu entendo bem de medicina, de administrar a medicina, mas do resto eu não entendo não, governador. Não, mas você vai gerir com a minha confiança. Muitos amigos seus estão aqui, querem que você seja o prefeito. Se não der certo, a gente tira, não tem problema nenhum. E foi assim que eu assumi a prefeitura. Não tive contato político nenhum com ninguém, nem com nada, só com o governador Marques Henriques. Bom médico, bom político, bom pai. Mais que saudade, o doutor político Jacó Atala deixa um exemplo a ser seguido. Não é por ser meu irmão, mas de grandes virtudes, sobretudo sob o aspecto da ética, da moral, da justiça e, sobretudo,
voltado para o engrandecimento da sociedade de Rondônia como um todo e do nosso povo tão sofrido. Jacó Freitas Atala. Eu conheci, assim que cheguei aqui no estado, em 1982. O doutor Jacó Atala se candidatando a deputado estadual. Ganhou. Pouco tempo antes havia sido prefeito nomeado, como ele contou aí numa entrevista ao doutor Viriato Moura, nomeado pelo o antigo governador Marcos Henriques. E foi um homem de uma trajetória exemplar, límpida, cristalina. Se me perguntassem hoje, ou se me perguntassem há um mês atrás, há um ano atrás, qual o cidadão do estado de Rondônia que seria uma unanimidade, eu não titubearia. E digo agora, aliás, já havia falado sobre isso outras vezes. Unanimidade, sem dúvida alguma, Jacó Atala. Olha, eu nunca ouvi qualquer comentário torto, desairoso a esse homem. E não é porque ele foi embora agora, está indo embora agora, não. Eu já estou dizendo, ele é uma unanimidade. Como é que não vai se falar bem de um homem desta estirpe, desse tamanho, desta grandeza? Agora, eu nem sei se eu lamento ou se eu festejo, porque Jacó Atala, ele logo depois que foi deputado estadual, ele não quis mais, aí foi para uma eleição de prefeito, na primeira eleição a prefeito aqui em Porto Velho, e se dizia na época que Jacó Atala, se a eleição tivesse mais uma semana, isso se fala até hoje, ele teria ganho de Jerônimo Santana naquela eleição. Porque o grande candidato naquele momento era, sem dúvida alguma, Jerônimo Santana, que era o grande líder do estado. O seu adversário mais próximo e de igual calado era Chiquirito Erce. Os dois eram grandes figuras, grandes lideranças de grupos distintos que nós tínhamos aqui. E Jacó Atala foi candidato e correndo por fora. As pesquisas praticamente não mostravam Jacó Atala em posição nenhuma que pudesse chegar lá. E daqui a pouco começou a se ouvir o nome dele, se crescendo o nome de Jacó Atala, vindo lá dos distritos e vindo dos bairros e começando a crescer, a crescer, a crescer. E se formou uma opinião que se a eleição tivesse mais uma semana, Jacó Atala seria prefeito de Porto Velho, o primeiro prefeito eleito. Depois daquilo, ele preferiu seguir na medicina, e eu acho até que foi um caminho perfeito, porque ele seguiu fazendo aquilo que ele mais gostava. Era um extraordinário médico, um grande pediatra, e acima de tudo, além dos conhecimentos técnicos dele, ele era aquilo que mais se busca num profissional médico: humano, que amava os seus pacientes, amava a vida, amava salvar vidas. Enfim, um homem maiúsculo. Quero até parabenizar o nosso jornalismo pela bela reportagem feita. Claro que tudo corrido, porque essas coisas são sempre de última hora, mas eu gostaria de poder prestar assim a noite inteira uma homenagem a esse homem aqui na televisão, para que todo mundo... Nós temos muita gente que chegou depois que não conheceu o Jacó Atala. Mas para que vocês tenham essa ideia, fiquem com isso que eu disse. Se nós temos alguma unanimidade nesse estado, alguém que por onde passou só deixou
amizades, só deixou bons exemplos, foi Jacó de Freitas Atala, que certamente já está lá, bem pertinho de Deus. Lamenta-se, sente-se saudades já, mas esse é o ciclo da vida.